Recentemente, eu estava lendo um artigo no Nautilus sobre as superinteligências e de como que as grandes corporações estão a querer insanamente tornar as IAs mais inteligentes. Então, eu resolvi, fazer esse vídeo mostrando, de como que construir superinteligência é mais perigoso do que você pensa, mostrando tanto o lado positivo da coisa, quanto também o lado negativo e o que isso vai implicar, para a vida daqui a alguns anos. Enfim, é isso. Bora pro vídeo, deixa o like, comenta e fica até o final, porque vai valer a pena. Bora. Bom, acho que todos já sabem sobre como que as grandes empresas estão em busca de tornar as IAs cada vez mais avançadas em um nível muito acelerado. E isso tem gerado em alguns filósofos, cientistas e pesquisadores de IAs preocupação. Existe o risco de não conseguir regular ou controlar a IA à medida que esta se torna exponencialmente mais inteligente do que a gente. Isso é conhecido como o problema de controle, que basicamente é assim. Assim que a IA for capaz de melhorar, rapidamente se tornará mais inteligente do que os humanos em quase todos os aspectos da inteligência. Depois 1000 vezes mais inteligente, depois 1 milhão, 1 bilhão, e aí vai. E aí eu te pergunto, você consegue imaginar alguém ou algo 1 bilhão de vezes mais inteligente do que você? É lógico que não. Não tem como saber, tá ligado? Da mesma forma que uma formiga não sabe como é ter a mente do Einstein. Porque assim, quando isso acontecer, a gente vai se tornar, em quesito de inteligência, irrelevante. Seremos como formigas em comparação com as IAs. Lógico que isso também tem o seu lado positivo. Tipo, teria muito mais avanço, muito mais praticidade, muito mais eficiência. Diferente de nós, as IAs seriam muito mais eficientes, muito mais capacitadas, e isso seria ótimo, tá ligado? Mas como prever o que uma IA super inteligente faria com a gente, tá ligado? Porque aí você pode me dizer, mas a gente vai controlar as IAs, né? Tipo, elas não vão fazer algo além do programado, tá ligado? Mas aí é que tá, mano. Eu, particularmente, acho muita inocência achar que um humano conseguiria controlar um ser bilhões de vezes mais inteligente do que ele, tá ligado? E é esse o questionamento que o artigo traz, porque não faz sentido você pensar que uma formiga conseguiria controlar, por exemplo, um ser humano, né? Então por que que é comum você achar que a gente conseguiria fazer isso com uma máquina bilhões de vezes mais inteligente? Beleza, a gente pode controlar o fim, dizer para IA qual é o objetivo, qual é a meta final, mas o processo não. Da mesma forma que um avestruz não pode mudar o resultado de uma partida de LoL, tá ligado? Os humanos não serão capazes de prever o que uma entidade muito mais inteligente, muito mais fodida planeja fazer, tá ligado? Alguns estudiosos acreditam que não existe solução para o problema de controle. O pensamento é o seguinte: controlar a IA superinteligente exigirá certas capacidades, como ser capaz de explicar as escolhas de uma IA, prever quais escolhas ela fará e verificar essas explicações e previsões, através de dados probabilísticos, e não temos como prever com precisão e consistência quais ações específicas um sistema mega inteligente fará para atingir esses objetivos, mesmo sabendo os objetivos finais. Porque para saber o que uma entidade super inteligente fará, nós precisaríamos estar no mesmo nível de inteligência, óbvio, Lógico. O princípio da precaução é uma abordagem de longa data que serve para exigir provas positivas de segurança antes da implantação no mundo real. E até o momento atual, empresas como a OpenAI lançaram suas ferramentas ao público sem nenhum requisito para estabelecer segurança, que atualmente teve algumas polêmicas aí
da OpenAI e de como que parece haver uma certa irresponsabilidade, a questão da ética que muita gente fala de que parece que essas grandes corporações não possuem muito, né, questão de direitos autorais, de como que essas IAs aprendem, né, e tudo mais. Enfim, tem um tipo de IA que é considerada a mais perigosa, digamos assim, né, que é a IA de alto aperfeiçoamento recursivo, que muitas empresas estão interessadas. Ela pode levar a uma explosão de inteligência que alguns chamam de a singularidade. Um ponto no tempo em que se torna impossível prever o que pode acontecer porque a IA se torna divina, né, no que ela for fazer. E esse momento pode acontecer nos próximos 2 anos ou até uma década, não se sabe. Essas máquinas, em teoria, né, serão capazes de aproveitar toda a energia disponível no nosso planeta e aí depois no sistema solar e depois na galáxia inteira. E não tem como saber o que essas atividades significarão para o bem-estar humano ou sobrevivência. Porque assim, né? Será se essas máquinas compartilharão do nosso mesmo interesse? E se quem tiver o controle dessas máquinas não tiver com boas intenções? É algo a se analisar. O filósofo Toby Ord diz que em nosso pensamento ético, né, e em particular, ao pensar sobre todos esses riscos aí existenciais como a IA, deveremos considerar não só o bem-estar humano de hoje, mas a totalidade do futuro provável, né, que pode se prolongar por milhares ou bilhões de anos se jogarmos bem as cartas. Lógico que ele está sendo até que muito otimista, né? Eu honestamente não consigo pensar na humanidade estando viva, né, até esse período. Não que não queira, né, exatamente tal, mas assim não vejo dessa forma com tanto otimismo. Mas, né, não sei. Vai que a gente consegue, graças às IAs também, né, um avanço absurdo e a gente consiga burlar, né, passar por cima da ebulição global, por exemplo, que é um problema que afeta, né, até mesmo o nosso dia a dia atualmente, né? Então, quem sabe. Bom, o monge budista Soryu Forali disse em um artigo recente aí no The Atlantic que a humanidade destruiu exponencialmente a vida na mesma curva em que a gente aumentou exponencialmente a inteligência. Outro que também alertou sobre esse perigo foi o filósofo Nick Bostrom, né? Ele falou sobre o perigo de que a IA pode jogar bem, né, os seus dados, ela pode se fazer de submissa, ocultando a sua inteligência, né, até que seja tarde demais pra gente. Assim, eu não acho o fato de futuramente existirem essas máquinas um enorme problema. Na verdade, eu fico até animado para isso, de verdade. Os benefícios que isso pode trazer para a humanidade é assim, fora de curva, tá ligado? Sem falar na praticidade, que eu já mencionei antes. Mas pode ser também que isso não seja como a gente espera. As obras cyberpunk estão aí para dizer justamente isso, né? Pode ser que o futuro não seja pica e seja como no primeiro Blade Runner ou em The Expanse. Enfim, essas obras, elas retratam justamente isso, né? Elas retratam um futuro distópico onde tudo deu errado e a humanidade mesmo assim ainda persiste, né? ainda tá lá existindo, mas com as consequências graves do que a gente fez. É uma realidade em que não há espaço pro otimismo, existe muita desigualdade, tem toda a questão do low life, né, e tudo mais, enfim. É bem provável, sendo realista, é bem provável que esse seja o nosso futuro, mas enfim. Lógico que tudo isso vai depender também de quem estiver operando essas máquinas, né?
Se as intenções dessas pessoas não tiver aliado com os interesses da humanidade, aí fudeu, né? Não vai ter o que fazer, porque aí realmente nós vamos jogar todo o nosso avanço, toda a possibilidade de novas descobertas no ralo, né? E enfim, mas não dá para saber o que vai acontecer ainda. Bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Obrigado para quem assiste até aqui, né? Se você ainda não foi inscrito, se inscreve, né? Comenta aí alguma coisa que você acha interessante, dá o like e tal. Enfim, é isso. Tchau.